Esta semana, na rubrica de carreira, vamos abordar a importância de saber línguas para conseguir melhor negociar com outros países e também, para quem está à procura de trabalho, a importância de saber falar vários idiomas. Qual é a língua mais falada no mundo? O mandarim, ou seja, o chinês. O inglês vem em segundo lugar. Depois segue-se o hindi, da Índia, o espanhol, o francês, o árabe, o português, o russo, o bengali, do Bangladesh, o alemão e, por fim, o japonês. No mundo global que nós vivemos, a importância do domínio das línguas, não só a língua nativa como todas as outras línguas, é fundamental no contexto quer do próprio funcionamento da empresa, seja porque a programação informática está feita numa língua não nativa, seja nos contactos comerciais, para exportação, para negociação. Cada vez mais as empresas lidam com fornecedores de um país e vão vender os seus produtos a outro país. E temos mercados emergentes que até à data não eram, até há algum tempo, não eram os mais importantes e que hoje têm uma importância crescente. E todos estes países do chamado Novo Mundo, que estão a crescer, procuram, junto desses mercados, expandir os seus negócios e é fundamental, até na comunicação empresarial, o domínio de línguas. Se até há algum tempo a dominante era o inglês, hoje assiste-se a um engrandecimento de línguas como o mandarim, como, em alguns contextos, o alemão, também é importante, o espanhol, uma língua importantíssima, o árabe, as variantes da língua árabe. E é importante para as pessoas estarem atualizadas, para conseguir aos melhores preços, para conseguirem... Toda a documentação de uma empresa já é produzida em língua da empresa. Temos multinacionais a operarem em países diferentes, em que a sede está, por exemplo, pode estar na Europa, mas a central de produção pode estar num país africano ou pode estar num país asiático. E esta intercomunicação é fundamental e não se faz nas diferentes línguas nativas. Faz-se em línguas adotadas pelas empresas, seja o inglês ou qualquer uma das outras que eu referi. Nesse contexto, a melhor forma, porque as pessoas são profissionais, a melhor forma de conseguir é através da formação, que pode ser à medida, pode ser feita presencial, pode ser em plataformas, mas ela é fundamental. Quem não domina uma língua ou quem não domina a informática hoje, não domina o mercado de trabalho. Aprender outra língua é melhorar a língua do seu país porque vai obrigá-lo a estudar o vocabulário e a cultura. Sabia que para trabalhar numa grande empresa deverá dominar pelo menos 2 idiomas diferentes do português? Em contexto empresarial, a formação é sempre à medida. É à medida da necessidade das empresas e dos seus colaboradores. Há as duas vertentes. Há a vertente técnica, em que é utilizado para os meios de comunicação, utilizando o vocabulário e as técnicas negociais. Uma formação sem roleplay, sem criar cenários, não faz sentido. Sem usar as ferramentas de trabalho do dia-a-dia das pessoas, não faz sentido. Por outro lado, também temos a formação da língua em contexto social, porque grande parte dos negócios passam por uma vertente social. Por conseguinte, há sempre uma formação genérica da língua e depois há uma especialização sempre vocacionada para o mercado de trabalho, para o contexto de trabalho. Seja para quem está à procura de trabalho, para contexto de entrevista, na sua área, seja nas próprias empresas para manter a comunicação. Obviamente, de acordo com os níveis, as pessoas têm que começar por algum lado. Portanto, há uma formação base de conhecimento genérico e generalista da língua, que pressupõe também um conhecimento das diferentes culturas, porque saber uma língua e não entender essa cultura não faz sentido. E depois partimos sempre para uma parte mais técnica, de conversação telefónica, e-mail, carta comercial, debate, apresentação. As empresas têm apresentações institucionais, portanto eles praticam, os formandos praticam, treinam e adaptado sempre à área de cada empresa. Aprender línguas é muito importante, seja para conseguir entrar em alguns cursos superiores, seja para melhorar os conhecimentos e conseguir um melhor emprego. Há mesmo quem consiga subir na empresa porque, com esta ferramenta de conhecimento, pode ajudar a abrir portas da organização a outros mercados. Depois, imagine que a sua empresa recebe um cliente de um país estrangeiro. Saber dominar a sua língua é meio caminho para fechar negócio.
A importância do domínio de uma língua é importante num mundo global, num mundo em que cada vez mais os fornecedores, as empresas e os clientes estão em locais geográficos distintos. Por exemplo, pode ter o fornecedor num país da América Latina, a empresa pode estar sediada na Europa ou na Ásia e ter os clientes em África ou na Austrália, e por conseguinte o domínio da língua, seja para a negociação internacional, seja dentro da própria empresa, que pode ser uma multinacional, pode ter polos de funcionamento em locais diferentes e a língua comum falada na empresa ser a não nativa para aquele grupo, é extremamente importante para que a comunicação se crie, para que sejam abordadas as melhores estratégias, para que se dominem as ferramentas de trabalho que vão do simples internet a qualquer comunicação institucional, a apresentações a grupos, e nesse concreto o domínio de uma língua é extremamente importante. Se até há relativamente pouco tempo, por exemplo, em África, temos duas línguas fortemente dominantes, que é o inglês e o português, também alguns países que falam a língua francesa e o árabe padrão. Neste momento nós assistimos a um mundo crescente do mandarim, da China, também do árabe, porque temos na Ásia países árabes em expansão, cada vez mais intervenientes nos mercados, seja como receptores de mão de obra, seja como exportadores de serviços, e por conseguinte é extremamente importante que as pessoas consigam falar uma língua para além da sua, seja porque estão à procura de um posto de trabalho, e as migrações, os movimentos migratórios são uma constante no século XXI, seja dentro da sua própria empresa para desenvolverem a sua atividade profissional.